Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Erivelto Nunes e você está no Fala Raul Podcast, o podcast do Colégio Estadual Embaixador Raul Fernandes. Eu sou moreno, tenho 1,75 m, peso algo a cerca de 115 kg, tenho cabelos curtos e grisalhos e olhos castanhos escuros. Bem, no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre a história da criação da geometria. Então embarque comigo nessa viagem para aprender um pouco mais. Não sei se vocês sabem, nas civilizações mais antigas, egípcia e babilônica, a geometria desenvolveu-se quase sempre visando a resolução de problemas de medição, como o cálculo de distâncias, áreas e volumes, os quais estavam diretamente ligados à atividade de subsistência. A água sempre foi elemento vital para a sobrevivência dos povos. Na antiguidade surgiram ao longo dos rios grandes civilizações como a egípcia. O Egito, país localizado no norte da África, é cortado pelo rio Nilo, e a ele se deve o florescimento de uma das mais brilhantes civilizações do mundo antigo. As primeiras comunidades se instalaram ao longo do rio, aproveitando as margens fertilizadas pelas suas cheias para a prática agrícola. Com o advento do Estado teocrático, as terras passaram a pertencer ao faraó, enquanto o povo a ele devia obediência total e absoluta. A fim de racionalizar a cobrança de impostos sobre a produção, o faraó dividiu essas terras de forma que cada súdito recebesse um quadrilátero do mesmo tamanho. Assim, todos trabalhavam em seus pedaços de terra e pagavam por isso o imposto anual. Porém, enquanto nas cheias a terra recebia o humus que a tornava fértil, quando as águas baixavam, transformavam o relevo, levado e acumulando de um terreno para outro de forma aleatória, quantidade de terra. Por justiça, quem perdesse sua terra poderia pagar pelos menos impostos. Em documento escrito por Heródoto, historiador grego, é contado como o faraó enviava supervisores até os locais das terras arrastadas pelas águas para fazerem novas medições e reorganizando dessa forma a folha dos impostos a serem pagos pelos proprietários das terras. Dessa maneira, originou-se a geometria, medida da terra, que se tornou um dos ramos mais antigos da matemática. E foram os gregos, no ano 600 a.C., que começaram a estabelecer os alicerces de uma geometria lógica e organizada, na qual, por meio de um raciocínio dedutivo, sem a necessidade de medições repetidas, deduziam-se as fórmulas para as figuras geométricas planas e espaciais. O primeiro pensador grego associado ao método demonstrativo foi Tales de Mileto. Entre outras contribuições à geometria, acredita-se que Tales provou certas propriedades, entre as quais algumas levam atualmente o seu nome. Se dois ângulos são opostos pelo vértice, então são congruentes. Todo ângulo escrito em uma semicircunferência é ângulo reto. Se um triângulo é isósceles, então os ângulos da base são congruentes. Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelos, então a razão entre as medidas dos dois segmentos quaisquer de uma transversal é igual à razão entre as medidas dos respectivos segmentos correspondentes da outra transversal. Não posso deixar de falar também sobre um outro grande pensador importante para a geometria, que foi Pitágoras, que viveu por volta do ano 530 a.C. Pitágoras fundou uma escola, ou seja, uma espécie de academia para estudo da filosofia e da ciência, na qual reuniu vários pensadores e discípulos. Como os ensinamentos da escola pitagórica eram demonstrados oralmente, não há documentos de suas descobertas. Uma grande contribuição dos pitagóricos se deu com a teoria dos números em aritmética, e seu maior legado para a geometria é a demonstração da propriedade que leva o nome do mestre, que é o Teorema de Pitágoras, que diz que num triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas do cateto. O maior pensador grego ligado à matemática, e especialmente à geometria, foi Euclides, que se formou no Museu de Alexandria, espécie de universidade da época. Esse museu foi criado por Alexandre Magno, o rei da Macedônia, que conquistou a Grécia. A obra-prima de Euclides é Os Elementos, com 13 volumes.
Os 3 últimos volumes desta obra abordam a geometria espacial, reunindo algumas descobertas anteriores, mas apresentando-as de forma lógico-dedutiva. Nessa formulação, Euclides pretendia que todas as noções ou conceitos geométricos fossem definidos, ou seja, caracterizados objetivamente por palavras e baseado apenas em conceitos estabelecidos anteriormente. Além disso, tinha o objetivo de que todas as propriedades ou proposições fossem demonstradas, ou seja, de que sua validade fosse estabelecida por meio de argumentos lógicos, utilizando nas demonstrações apenas propriedades demonstradas anteriormente. E isso caracterizou uma ruptura definitiva com a matemática de base experimental e empírica dos séculos anteriores. É bem verdade que muitos séculos depois, os matemáticos verificaram que o método criado por Euclides não foi usado de maneira perfeita na sua obra e que os elementos têm ainda vários apelos à intuição. De todo modo, o valor da obra de Euclides é inestimável e ela perdura até os nossos dias com alguns aperfeiçoamentos feitos por matemáticos dos séculos XIX e XX. Bem, pessoal, e assim chegamos ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. E não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o nosso podcast. Um grande abraço e até a próxima.